Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos começar mais um dia da nossa novena ao Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo. Infelizmente a Kátia teve um contratempo, ela não vai conseguir rezar com a gente hoje, tá? Mas a gente vai seguir no nosso propósito aqui, fazendo a nossa novena, clamando o Espírito Santo, inclusive pela Kátia, né? Então, a gente já vai começar a nossa oração. Deixa eu só colocar aqui mais umas intenções. Que a nossa lista só vai crescendo a cada dia, né? A lista de vocês também vai crescendo, a minha vai crescendo, vai entrando mais gente para rezar todo dia, graças a Deus. Certo, meu povo? Então vamos começar a rezar, vamos clamar o Espírito Santo sobre nós no dia de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós queremos clamar nesse final de tarde, a tua graça, o teu socorro sobre nós, cobre-nos com teu preciosíssimo sangue, onde cada um de nós está fazendo essa oração neste momento, cobre-nos com teu sangue, envia sobre nós a tua graça, Senhor, a graça do teu Espírito, nós clamamos a intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, dos nossos santos anjos da guarda, que venham nos guardar, nos defender, que venham em nosso socorro em todas as nossas necessidades deste momento. Amém. Eu vou ler a meditação do dia de hoje, que é o 6º dia da novena, né? O Espírito Santo é nosso advogado. Os fracos, os órfãos e os sem direitos têm necessidade de um defensor, de um advogado que tenha no coração os interesses deles e trabalhe para fazer-lhes o bem. Aos cristãos não falta este advogado. Foi o amante Salvador que nos prometeu e nos deu. E é o seu mesmo amor, o Espírito Santo. Mas quem poderá nos dizer todo o bem que nos faz este divino advogado, aquele amor eterno cujas obras, palavras e relações com as almas são todas amor? E este amor, como sabemos, por meio de São Paulo, está especialmente conosco e vem em nosso auxílio na nossa fraqueza quando rezamos. A nossa miséria é tão grande que não sabemos rezar como convém. A nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir. Mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo, que dentro de nós ora e suplica com gemidos inenarráveis. E porque aquele que prescruta o nosso coração bem sabe aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos. Portanto, Deus mesmo ora em mim. O eterno amor vem em nós suscitar santos gemidos e acender muitos afetos em nosso coração. Dessa forma, nos ajuda a invocar a divina misericórdia. O Espírito Santo reza em mim e eleva minha alma às fontes da vida eterna para enriquecê-la de todo o bem. O Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças que preciso honrar e agradecer dignamente o Altíssimo. O Espírito Santo ora em mim e os tesouros da graça divina se abrem diante de mim, e a meu favor e também para todos aqueles por quem eu rezo. O que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu unido aos gemidos inenarráveis do divino amor? E mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo, já seríamos felizes o bastante. O Espírito Santo rezará também naqueles que o esqueceram? É muito linda essa nossa meditação do dia de hoje, né? Eu gosto quando já começa falando assim, que os fracos, os órfãos e os sem direitos têm necessidade de um defensor, né? De um advogado, que tenha no coração os interesses deles e trabalhe para fazer-lhes o bem. Aos cristãos não falta esse advogado. Olha qual é a função do Espírito Santo aqui como nosso advogado.
ter no seu coração os nossos interesses e Ele trabalha para nos fazer o bem. É uma riqueza imensa, né? Nem sempre a gente enxerga a relação com Deus dessa maneira, nem com o Espírito Santo, né? Dele ser o nosso advogado que tem no coração dele o nosso bem. Ele deseja fazer o bem para nós, por nós, na nossa vida, né? E aqui vai falando sobre a nossa pobreza e a nossa miséria, que nós não sabemos como rezar, que diz assim, que esse advogado, né, vem em nosso socorro, especialmente em auxílio da nossa fraqueza, quando nós rezamos. Porque a nossa miséria é tão grande que não sabemos rezar como convém. E a nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir. Quando a gente vai aprendendo a rezar, e esse caminho é um caminho que o Espírito Santo nos leva, que ele nos conduz. Porque nem sempre a gente sabe o que realmente é necessário. Até pelos nossos. Até quando a gente vai rezar pelas pessoas que nós amamos, a gente tem assim uma ideia de necessidades do nosso marido, dos nossos filhos, dos pais, alguma ideia das necessidades a gente tem. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que precisa da libertação de um vício, que precisa de um emprego, que precisa de conversão. Mas as minúcias daquele coração só quem conhece é o Espírito Santo. As reais necessidades só quem conhece é o Espírito Santo. E é por isso que na nossa oração ele nos ensina a rezar, para que a gente saiba como pedir quando, por exemplo, a gente vai interceder pelos nossos. E isso é tão lindo porque Deus nos chama com o Espírito Santo para a oração. O Espírito Santo move o nosso coração para que a gente queira rezar. Porque sem o Espírito Santo a gente não quer nem rezar. Mas quando a gente está na oração também ele nos move para que a gente saiba como pedir. E esse pedido chega no céu por ele. E é por isso que nós somos atendidos. Porque esse pedido, ele vai mudando também no nosso coração aquilo que não precisa. Às vezes a gente pensa que tem que ser de um jeito, a gente tem um pedido que pensa que tem que ser daquela maneira, e o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, vai nos mostrando o que a gente realmente precisa. E aí a nossa vontade entra de acordo com a vontade de Deus, e a gente passa a ser o tipo de intercessor, de intercessora, que está pedindo a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós pedimos em nome de Jesus, conforme a vontade do Senhor, nós receberemos, né? Então, como é importante quando a gente vai para a oração, a gente pedir ao Espírito Santo que nos ensine a rezar. Porque nós somos cegos. A Beata tem toda a razão quando diz que a nossa cegueira é imensa. Que nós não sabemos o que pedir. A gente tem algum vislumbre. A gente tem alguma ideia. Mas realmente o que nós devemos pedir na oração é o Espírito Santo que nos coloca no coração. E eu gosto sempre de falar assim, que quando a gente vai para rezar, mesmo que seja a oração do terço, né? Eu vou fazer uma oração de intercessão rezando o Santo Terço. Vou pegar o terço e vou interceder pela minha família. Então, a cada dezena do terço eu vou interceder por alguma coisa. Como é bom que a gente, antes de começar a rezar, já peça ao Espírito Santo para nos guiar naquela oração. E quando a gente vai rezar, que a gente converse com Deus. É muito bom quando a gente está começando, principalmente no caminho de oração, que a gente expresse com as nossas palavras. A gente pede no começo, né? Vem Espírito Santo, me ensina a rezar, me ensina o que eu devo pedir, que oração que eu devo rezar. A gente vai pedindo assim. E depois eu vou entregar lá. Daí vamos fazer de conta aqui, né? Que eu vou rezar pelos meus filhos. Aí eu vou entregar lá, Senhor, eu te entrego a Alice e o Isaac, os meus filhos. Senhor, eu te entrego cada realidade da vida da minha filha. Daí eu vou pedir por ela. E eu vou pedindo tudo aquilo que eu penso. E conforme a gente vai rezando, é muito impressionante quem aqui já fez essa experiência. De você começar a pedir coisas e daqui a pouco você tá pedindo coisas que você não tinha nem pensado. Você pensa assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. De onde é que veio isso? De onde que veio essa ideia de que eu tinha que rezar por isso? E às vezes, nessa oração, a gente até entende coisas para se relacionar melhor com os outros. Na nossa oração mesmo, o Espírito Santo vai nos trazendo revelação de como a gente deve orar, de pelo que a gente tem que rezar. E nessa entrega que a gente vai fazendo, nesses pedidos que a gente faz, conversando com Deus, a gente vai entendendo por que aquele filho ou aquela filha tem aquele comportamento. É impressionante isso. É impressionante. Mas o Espírito Santo, que é nosso advogado, que nos conhece, conhece o coração daqueles que nós amamos, daqueles que nós estamos orando, ele vai nos dando as palavras, ele vai nos dando um mapa, ele vai nos dando o caminho para que a nossa oração seja eficaz. Ele nos ensina a orar.
e nos leva também a compreender melhor as coisas. A gente começa a ter um pouco mais de discernimento, um pouco mais de compreensão para lidar com aqueles que nós convivemos. A gente começa, porque às vezes numa oração, Deus te dá uma misericórdia. Às vezes você tá assim, chateado, vamos dizer lá com o marido, você tá chateado. O marido tá fazendo coisa que você já pediu para não fazer, você tá magoado, de repente o marido fez um monte de coisa errada, tá? E quando você vai rezar, você tá com o coração cheio de raiva. Aí você vai rezar, porque você sabe que você tem que rezar. Aí você vai pedir, Espírito Santo, me ensina a rezar pelo meu marido. Me ensina a rezar pelo meu marido. Me diz como. E aí você vai começar a pedir. Senhor, abençoa meu marido. Você vai começar a pedir coisa boa, né? Não é Senhor, dá uma lição, mas é Senhor, abençoa. Senhor, leva o coração dele para ti. E daí você vai pedindo, você vai deixando o Espírito Santo, ele vai inspirar a tua oração de uma maneira muito simples. Não é nada mágico, mas é algo muito sutil e muito suave. E às vezes nessa oração, e quantas vezes nessa oração, o nosso coração se enche de perdão, de misericórdia, de amor. O Espírito Santo vai compartilhando conosco esses sentimentos do coração dele. Ele que é o advogado vai nos ensinando como orar e vai nos dando os sentimentos necessários para a gente orar. Porque a gente precisa orar com amor, a gente precisa orar com compaixão, a gente precisa orar com misericórdia. E é o Espírito Santo que nos ensina como orar assim, para que a gente alcance esses bens que nós estamos pedindo, para que a gente alcance a salvação dos nossos. Da mesma maneira é com a gente mesmo. Quantas vezes a gente pensa que tem que ser de uma maneira, a gente está rezando de um jeito, né? Ou a gente não está nem rezando. Gente, rezar resolve, sabe? Rezar resolve. Não é algo imediato, mas é todo dia a gente vai crescendo e vai vendo a graça de Deus. É a cada oração que a gente vai vivendo e Deus vai movendo o nosso coração. A gente precisa de oração, a gente precisa rezar. E o Espírito Santo nos capacita para a oração. É Ele que nos ensina a rezar. Muito mais do que eu venho aqui, né? E eu dou várias dicas para vocês de como rezar. E eu fico tentando convencer vocês de rezar, né? Vocês já estão rezando aqui comigo. Mas eu fico tentando convencer vocês de rezar sozinhos, né? Mas sabe o que é? É que a oração, ela muda o destino da gente. E ela muda as realidades que nós estamos vivendo. Ela muda as nossas realidades interiores. A oração muda a forma como a gente enxerga a vida, como a gente entende a vida, como a gente compreende a vida, porque é na oração que a gente encontra com Deus, né? E esse encontro nos muda. E é na oração também que a gente reza pelos nossos, que a gente luta pelos nossos, né? A palavra de Deus tem um versículo que eu gosto muito que fala, que Paulo está falando de um irmão e ele diz assim, que esse irmão não cessa de lutar por vós todos os dias nas suas orações. Também a oração é um lugar onde nós lutamos pelos nossos, né? Então a oração, esse encontro com Deus, esse lugar onde são liberadas graças, favores, benefícios, onde a nossa vida é transformada e a vida dos nossos é transformada. Por isso que é tão difícil rezar, né? Por isso que é tão difícil ter a manutenção de uma vida de oração, da gente conseguir tirar todos os dias tempo para rezar, para estar com Deus, né? Por quê? Porque é uma batalha. É uma luta espiritual que a gente vive, né? Tantas vezes a gente se sente quase que impedido a estar no nosso quarto de oração, no nosso momento de oração com Deus. Por quê? Porque este momento, ele muda a nossa história, muda a nossa vida. Todos os dias que eu vou lá para minha oração, ou sei lá, se eu não consigo rezar todo dia, mas 4 vezes na semana, 3 vezes na semana que você reze, sabe? Quanto mais... Porque assim... Eu falo isso porque eu sei quanto que é difícil a manutenção de uma vida de oração. Não que seja necessário a gente rezar todos os dias. Porque é sim necessário, porque quem a gente ama, a gente quer estar perto todo dia, sabe? E na oração a gente aprende a conhecer a Deus. E Deus se revela a nós. Deus quer se revelar a nós. E Deus revela-nos nós mesmos a nós mesmas. Ele nos mostra o que está no nosso coração, ele nos ensina a lidar com as nossas próprias dores, com as nossas próprias limitações, os nossos pecados. Ele nos ensina a lidar com isso. Nós aprendemos onde? Lá no quarto de oração. Nós aprendemos a lutar pelos nossos lá no quarto de oração, mas essa insistência de ir rezar e de conversar com Deus. E hoje a novena fala da capacitação do Espírito Santo, em especial para este momento.
para o momento da nossa oração. Não adianta, eu lembro de uma formadora que falava, né, que quando a gente ia rezar, a gente podia esquecer do caderno, a gente podia esquecer da Bíblia, a gente podia esquecer do terço, a gente podia esquecer tudo, só não podia esquecer do Espírito Santo, né? Porque se a gente for sem o Espírito Santo, não tem oração. Porque Ele é que nos capacita, é Ele que nos move, é Ele que revela pra gente as coisas. É óbvio que existem momentos da nossa vida espiritual que é mais difícil a gente compreender, às vezes, a voz de Deus. Existem momentos que é mais fácil, que a gente sai do quarto de oração e você tá cheia de alegria, você tá cheio de paz, que parece que é até fácil de rezar, que você entende as coisas, que você tem sentimentos de gozo espiritual. É maravilhoso quando a gente tem esses momentos, mas há muitos momentos também de secura espiritual, que você vai e você reza e você não sente nada. Mas é aí no eu rezo e não sinto nada, é nesse lugar que a nossa fé cresce. Porque tá para além das emoções, tá para além dos nossos sentimentos. Eu vou para a oração porque eu preciso orar. Gente, Deus não deixa de ser Deus nada porque a gente não reza. Deus não é Deus que precisa da nossa oração ou da nossa adoração. Somos nós que precisamos. O nosso lugar e o nosso chamado, em especial nessa loucura que a gente vive hoje do nosso mundo, toda essa maluquice, toda essa dificuldade social que a gente vive, cultural, né? Tantos ataques à fé, à família, nós precisamos rezar. Simples assim. Simples assim. Às vezes a gente quer mudar o mundo com grandes coisas. A gente muda o mundo rezando, cumprindo nosso papel, cumprindo bem os nossos deveres na nossa realidade de vida, sabe? Sem esquecer. Às vezes a gente também quer fazer tudo esquecendo da oração. A oração é a força que nos move. E é o Espírito Santo que nos ensina a rezar. Jéssica, mas eu não sei rezar. Pede o Espírito Santo, é Ele que vai ensinar a rezar. É Ele que vai ensinar a rezar. Como é que eu vou... quando eu chegar ali, o que eu rezo? Você pode rezar o terço? Você pode pegar sua Bíblia e só conversar com Deus? Você tem tantos meios de oração. Existem tantas formas de oração. Aqui a gente vai conversando e rezando para dar palavras, às vezes, até para oração, né? Uns dos outros. A gente está rezando em unidade, mas não é nada difícil. A gente não precisa de cerimônia. A gente só precisa ir, desejar e clamar ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina a orar, me ensina a rezar. Agora, de todas as coisas, né? Aqui diz assim, o Espírito Santo rezará também naqueles que o esqueceram. Porque olha só, a gente está falando aqui, a Beata está falando do Espírito Santo que ora em nós, né? Então olha só, o Espírito Santo que mora no nosso coração, quando a gente vai rezar e a gente pede para Ele, vem orar em mim, Ele vai orar em nós, né? Ele ora em nós. Isso é de uma grandeza imensa. A gente não precisa de medo, a gente vai para a oração e pede, vem Espírito Santo agora, vem orar em mim, você vai pedir, você vai conversar. Agora, pensa só. O Espírito Santo rezará também naqueles que o esqueceram. Nós não podemos mais esquecer do Espírito Santo. Ele precisa ser o nosso melhor amigo, ele precisa ser o nosso maior parceiro de oração. Eu sempre falo, né, quando eu falo para mulheres, muitas vezes já falei da gente ter uma parceira de oração, né? Aquela amiga que de vez em quando você vai conversar com ela, vocês vão rezar pelas mesmas intenções, de repente vocês vão se reunir para rezar uma pela intenção da outra. Ó, a gente vai rezar um rosário hoje pelas suas intenções, numa outra semana vamos rezar o rosário pelas minhas intenções. Vamos fazer uma novena por isso aqui, uma que ajuda a outra a lutar, uma que ajuda a outra a discernir o momento que está passando. E eu acho isso ótimo. E aconselho que a gente tenha parceiras de oração. Mas em muitos momentos, né? E em especial nos momentos que o Senhor nos quer fazer crescer, Ele quer ser o nosso parceiro de oração. É a gente o Senhor, né? Não é pra gente esperar que ninguém venha pegar na nossa mão, né? Pega a tua Bíblia, pega o teu terço e vai lutar. O Espírito Santo já tá em ti. Tu já tem a capacitação interior. Vem Espírito Santo e me ajuda, me ajuda. É ele é o nosso maior parceiro de oração. Nós esquecemos que temos esse parceiro de oração, mas ele não deixa de existir nem agir em nós porque nós esquecemos dele. No momento em que nós clamamos, pedimos, passamos a viver uma vida de acordo com o Espírito Santo, cada vez mais autoridade existe na nossa oração, cada vez mais consciência existe na nossa oração, consciência da presença de Deus. Vai tendo cada vez mais na nossa oração. Por essa vida que a gente vai vivendo sem contristar o Espírito Santo, sem afastar o Espírito Santo. Ele vem nos capacitando.
Ele vem para nos salvar, Ele vem em nosso socorro, Ele capacita a nossa oração, Ele capacita a nossa vida, né? E a gente passa muitas vezes a ter uma vida mais orante, não momentos de oração, mas uma vida vivida na presença do Espírito Santo. E Ele vai nos ensinando como orar, o que pedir, de que jeito pedir, né? Eu sempre falo, a minha missão aqui no Instagram e o que eu faço é ensinar as pessoas a rezar, né? É o que muda. É a gente pegar e sair rezando sozinho, gente. Dobrar o joelho na nossa casa. É isso que muda a nossa vida. É rezar pra Virgem Maria. É dobrar o joelho com o terço na mão e clamar. Sem desistir, sem desistir, sem desistir, sem desistir. Rezar resolve. Rezar resolve, né? Mas e como eu queria conseguir imprimir essa verdade assim, sabe? A gente tem que vá rezar e não deixe de rezar, não pare mais de rezar, reze mesmo, reze todo dia. Jéssica, mas a minha vida tá uma bagunça hoje, na bagunça que tá a tua vida hoje, reza, faz o sinal da cruz e conversa com Deus, reza, não deixa de rezar. Eu não consigo rezar o terço, rezo uma dezena. A minha avó, eu já contei isso várias vezes, né? A minha avó, assim, é a pessoa que na fé mais rezava, que mais rezou rosário e terço na minha vida. Desde que eu me conheço por gente. Ela tem um testemunho de conversão e de fé muito grande, de libertação muito grande através da oração do Santo Terço, né? Minha avó viveu experiências místicas muito grandes, assim, e que o Santo Terço a libertou do poder do mal, assim, né? Da opressão do diabo mesmo, era uma coisa bem violenta que a minha avó vivia ainda bem novinha, ainda na infância, assim, adolescência. E a partir da oração do Santo Terço, da meditação dos mistérios, a minha avó foi liberta daquele mal. E muitas vezes eu sentei para conversar com a minha avó e a minha avó contou várias situações da vida dela que aconteciam e ela me dizia assim, coisas que me marcaram, né? Minha avó já tá bem idosa agora, ela já não consegue mais conversar, né, assim comigo, mas eu tirei, graças a Deus, eu tive a oportunidade de tirar muito tempo durante a minha vida para estar com a minha avó e ouvi-la, né? Vivi esses momentos com a minha avó. E a minha avó dizia assim, minha filha, viviam na roça, né, gente? Roça, 10 filhos, né? Uma dificuldade, assim, bem grande. Vários desses filhos ela teve na roça mesmo, no campo. Ai, bem difícil, bem pobre mesmo, né? Morando em cima de morro. E aí, a avó dizia assim, minha filha, tinha época da minha vida que eu esquecia de rezar o terço. Era tanta coisa que eu esqueci de rezar o terço. E aí, quando eu esquecia de rezar o terço, só tinha farinha e feijão para comer. Por um bom tempo. Daí eu me lembrava, parei de rezar o terço. E aí eu começava a rezar o terço, minha filha. E aí as coisas mudavam. E aí eu vejo assim, tantas intenções aqui, né? Tantos aqui, né? Falando, Jéssica, dificuldade financeira, dificuldade no trabalho. Ontem eu até coloquei na caixinha. Uma das pessoas colocou, eu estou com medo, né? Porque a gente está vivendo um momento de dificuldade, muitas pessoas já desempregadas, muitas pessoas com dificuldade, vendo no seu comércio que não tem. Vamos rezar o terço? Vamos rezar o terço. Talvez não seja um ano de imensa prosperidade, mas não vai faltar. Vamos rezar o terço, vamos colocar Nossa Senhora na frente dessa situação. Vamos pedir para a Virgem Maria vir em socorro. E aí a minha avó, ela tinha um hábito de estar sempre com o terço na mão. Então assim, ela não andava de bicicleta, só caminhava. Óbvio que não tinha carro, né, gente? Andava só caminhando. E aí ela ia para todos os lugares que ela ia, ela sempre tava com o tercinho na mão, com uma dezeninha. Sempre. Encontrasse a minha avó na rua, ela ia estar rezando o terço, né? E aquela senhora que... Pra vocês terem uma noção que na minha cidade, no meu bairro, a minha avó era conhecida como Maria Rezadeira, né? Então, assim, tira por aí, eu não podia cair muito longe do pé, né? O apelido da minha avó era Maria Rezadeira. E aí, a minha avó, eu lembro de, antes de cumprir algumas tarefas, antes de fazer coisas que eram difíceis, assim, ela dizia, minha filha, vamos rezar uma dezeninha para Nossa Senhora. Vamos rezar essa dezeninha e Nossa Senhora vai nos ajudar a cumprir isso aqui. Então, assim, ela trabalhava limpando casa, né, de caseira, de faxineira, né, do que tivesse que ser. E aí eu lembro de uma casa, eu sempre conto essa história porque essa história marcou muito a minha infância, muito, né? A gente mora na praia, então é extremamente úmido, né? E era uma casa que ficava a 1 quadra da praia, assim, e tava toda fechada o ano todo, né? Porque antigamente o pessoal vinha veranear, né? Chegava em dezembro,
antes das festas e ia embora só depois do carnaval, né? Eu ficava todos aqueles meses aqui e fechava a casa e abria só no outro dezembro. E aí, eu fui com a avó pra faxinar aquela casa. Eu não fazia nada, só ficava zanzando na frente, na volta da avó. Mas eu adorava estar com a avó. A avó foi limpar aquela casa. E quando a gente abriu a casa, quando a avó foi abrindo, a casa tava mofada, gente. Mas preto, sabe? Preto, mofo, assim, tomada do chão ao teto, assim. As paredes, o forro da casa, as portas da casa, tudo tava mofado, tudo fedia aquilo. E eu lembro de olhar, eu criança, olhar pra avó sozinha, olhar pra aquela casa naquele estado e pensar assim, a avó não vai dar conta, é impossível limpar isso daqui. E aí a minha avó sentar, olhar pra mim e dizer, minha filha, vamos rezar uma dezeninha pra Nossa Senhora, que Nossa Senhora vai ajudar e a avó vai dar conta de limpar essa casa. Daí eu sentava com a avó, rezava a dezeninha. E isso em várias tarefas do dia a dia que a minha avó fazia, né? Outra coisa que eu me lembro de a gente passar muito trabalho era pra ir na feira, comprar coisa no verão. E a gente ia na feira e depois tinha que voltar pra casa carregando caixa de fruta, de verdura. Eu lembro que aquilo era tão cansativo, o adolescente indo fazer com a avó. Daí a avó dizia, filha, vamos indo rezando uma dezeninha, porque na hora de voltar Nossa Senhora vai nos ajudar a carregar. Gente, é tão simples, né? Olha como é simples. Mas quão inspirado pelo Espírito Santo, né? Foi minha avó em me ensinar tantas pessoas. E hoje eu falo do que ela fazia. Rezar uma dezeninha é uma vida orante, né? Rezar uma dezeninha. Quantas vezes a gente olha para o trabalho e murmura? A gente olha para nossa situação financeira e murmura. A gente olha para as coisas para fazer, a gente olha para os filhos para criar, para roupa para lavar, para louça para lavar, para o dia de trabalho que tem que enfrentar. Às vezes a gente tá tão cansado. E eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que trabalhou mais que a minha avó. E gente, eu nunca vi a minha avó reclamar. Era na dezeninha, era pedindo para Nossa Senhora dar força, era pedindo para Nossa Senhora capacitar ela. Ela sempre teve galinha, né? Às vezes um calorão, ela dizia, minha filha, vamos rezar com a avó essa dezeninha pra avó depois ir tratar as galinhas, porque era trabalhoso pra ela, aquilo já idosa, né? Ela gostava, amava tratar as galinhas dela, mas aí antes de fazer aquilo que era difícil, ela não reclamava. Ela rezava uma dezeninha, né? Então, assim, como o Espírito Santo vai também nos dando meios pra gente viver uma vida orante, né? E como a gente pode colocar a oração dentro da nossa vida e ir trocando a maldição, às vezes de estar amaldiçoando o trabalho, de estar amaldiçoando os filhos, de estar amaldiçoando a nossa vida. E ao invés de amaldiçoar, a gente abençoar com a oração, né? Com as vezes ejaculatórias que a gente vai rezando durante o dia. Eu confesso pra vocês que às vezes, especialmente em momentos de muita batalha espiritual, aqueles dias que você tá, como diria minha avó, debaixo do pau, assim, na dificuldade, na luta, na guerra espiritual, numa dificuldade com a família, né? Só o que eu consigo rezar é vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A gente vai começar agora, dia 1º de junho, né? Um jejum de Daniel. O jejum de Daniel é um tempo de muita graça, de muita libertação, mas também é um momento de muita batalha espiritual, de muita luta espiritual. E quanto nós precisamos ali ser guiados pelo Espírito Santo todos os dias, vocês vão ver todas as campanhas que eu faço. Nós começamos pedindo, louvando a Deus, fazendo uma ação de graças, com louvor. Depois a gente pede o preciosíssimo sangue de Jesus como proteção, clamamos a proteção da Virgem Maria. E antes de começar qualquer partilha da palavra, qualquer oração, a gente pede a graça do Espírito Santo para que Ele nos ensine a orar, para que Ele abra o nosso entendimento. Ele é o nosso advogado, Ele está aqui para nos fazer o bem. O Senhor não quer o nosso mal. O Espírito Santo é nosso parceiro. Ele quer ser nosso parceiro na vida, no dia a dia. Mas quantas vezes, né, isso que eu tô falando assim, quantas vezes a gente contrista o Espírito Santo, e entristece o Espírito Santo com palavras de maldição, de murmuração, de reclamação, né? Ao invés de estar vivendo dentro de uma vida orante, numa simplicidade da vida orante. Eu não estou falando de grandes coisas, estou falando da simplicidade de uma vida orante, né? Então, já vamos começar a rezar. Eu já vou parar de falar, que eu sou faladeira. Começa a falar, hoje não tem nem a Kátia para dar uma interrompida, mas e partilhar outras coisas, não só eu falo, né? Mas assim, já até me perdi o que eu ia falar. Ah, tá, me lembrei. O Espírito Santo nos guia, né? Ele nos conduz sempre para a verdade.
sempre para a verdade. Então, o Espírito Santo vai nos levar para a oração, vai nos ensinar como orar. Às vezes a gente entra na oração com uma ideia de alguma coisa que a gente pensava que devia ser de um jeito. O Espírito Santo transforma a nossa ideia, nos mostra como o meio dele é melhor, né? Então a gente vai para a oração também com esse coração humilde, humilhado, né? Eu não sei o que é melhor, Senhor, eu quero buscar a tua vontade. Tu sabes o que é melhor. Me ensina a orar, me ensina o que pedir pelo meu marido, me ensina o que pedir pelos meus filhos, me ensina o que pedir pelos meus negócios. E aqui eu quero fazer um adendo antes da gente começar a rezar. Sacramentos, né? Sacramentos. Não existe vida de oração sem sacramentos. Nós precisamos dos sacramentos. Nós precisamos buscar os sacramentos. Sim, Priscila, minha avó tá viva ainda, graças a Deus. Ela tá... tem dias de bastante lucidez, tem dias de não tanta lucidez, né? Ela já não consegue falar muito bem, assim. Não é todo mundo que compreende muito bem o que ela fala, mas ela tá ainda minha Maria Rezadeira, que faz aniversário na festa dos 3 arcanjos, dia 29 de setembro, né? A mulher não é fraca, não, gente. A mulher não é fraca. Amém, meu povo? Vamos rezar, então? Vamos clamar essa graça ao Espírito Santo, que é amor. O Espírito Santo é amor. Ele é o amor que ora em nós. O amor que ama os teus filhos mais do que tu ama. Tu consegue pensar o que é isso? Que o amor... O Espírito Santo, que é o amor, ama mais do que a gente ama. Ele ama mais o teu marido do que tu ama. Ele ama mais os teus filhos do que tu ama. Ele quer mais bem para nós do que nós queremos. E é Ele que vai nos ensinar a orar para que a gente alcance essas graças. Isso é tão lindo, tão poderoso, tão maravilhoso. Eu não vou sozinho orar. Eu vou orar com o Espírito Santo. Eu tenho um parceiro de oração. Eu tenho o melhor dos parceiros de oração, eu vou orar com o Espírito Santo. Eu tô fraca, eu tô ansiosa, eu tô me sentindo derrotada, as minhas dores, as minhas circunstâncias, em tudo isso, o Senhor não nos abandona, pelo contrário, mesmo o enfermo diga eu sou guerreiro. É na nossa fraqueza que se manifesta a força de Deus, é na circunstância que a gente se encontra, na dificuldade que o Senhor nos levanta, que Ele se faz a nossa força. É aí que nós conhecemos mais do que nunca, debaixo do peso da cruz, a face amorosa do Senhor. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por toda a bênção que é essa novena para nós, Senhor, por todo o socorro do céu que é essa novena na nossa vida, pela graça da oração, pela graça do Espírito Santo, nosso advogado. Nós queremos pedir, vem Espírito Santo e ensina-nos a orar. Vem Espírito Santo e nos dá desejo da oração, nos dá gosto pela oração. Vem Espírito Santo em nosso socorro agora, retirando do caminho todos os obstáculos a uma vida de oração, toda a inconstância, as dificuldades de horário, as dificuldades de desejar estar na vida de oração, as dificuldades e circunstâncias espirituais, os impedimentos espirituais. Nós clamamos, vem Espírito Santo agora, abrir todos esses caminhos, nos conduzir para uma vida de oração, nos conduzir para este lugar de parceria contigo. Nos ensina a lutar contigo, Espírito Santo, pelos nossos. Nos ensina a orar como convém, a pedir o que convém. Ora em nós, Espírito Santo, nós te pedimos, ora em nós. Ora no nosso coração, ora nos nossos lábios, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, nos socorre nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, onde nós não temos habilidade para orar, onde nos falta habilidade, onde nos falta conhecimento. Vem orar em nós, Espírito Santo, vem colocar no nosso coração essa confiança de que nossa oração é escutada, é ouvida, que o Senhor Deus não despreza a nossa oração. Coloca no nosso coração essa confiança, enche nosso coração de esperança, Espírito Santo. Enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de confiança, de fé. Vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo, nos ensina a orar, nos atrai para o lugar de oração, nos dá gosto pela oração.
Nos ensina a orar, Espírito Santo. Derrama essa graça sobre nós, derrama essa graça sobre todos que rezam essa novena, a graça de uma vida de oração, de gosto pela oração. Vem, Espírito Santo, e nos ensina a lutar pelos nossos em oração, a não desistir, mas a sustentar o combate da oração. Vem, Espírito Santo, nos ensina as armas certas, nos ensina, Espírito Santo, como rezar pela cura, pela libertação, pela salvação dos nossos. Nos conduz, Espírito Santo, na postura correta do nosso comportamento. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Queremos te entregar, Espírito Santo, todas as pessoas que têm se confiado às nossas orações, todas as pessoas que têm pedido para a gente oração, todas as nossas intenções, as intenções de cada um que tem rezado esta novena. Nós clamamos, vem, Espírito Santo, sobre todas essas intenções. Vem, Espírito Santo, sobre todas as pessoas que nós temos orado. Vem gerar vida nova, vem trazer cura, vem trazer libertação, vem trazer salvação, restauração. Vem, Espírito Santo, derruba toda barreira de pecado, todo obstáculo à graça de Deus, todo o endurecimento de coração, toda a resistência à vontade, à verdade. Vem, Espírito Santo, tu que és aquele que nos convence, vem nos convencer da verdade, vem convencer os corações endurecidos, obstinados no pecado. Vem, Espírito Santo, sobre todos aqueles que andam obstinados no erro e no pecado. Vem, Espírito Santo, trazer a salvação. Tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que nós oramos, que nós amamos, que vivem obstinados no erro e no pecado. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre todas as gestantes, sobre os seus bebês. Nós entregamos aqui todas as mulheres que têm pedido, todas as gestantes que têm pedido pelo momento do parto, pela saúde dos seus bebês. Pedimos por todas as crianças enfermas, por todos os enfermos, pedimos a cura, pedimos o fortalecimento do espírito, a coragem. Pedimos sobre os cuidadores, sobre os pais das crianças enfermas, todos os cuidadores dos enfermos. Colocamos aqui equipes médicas, todos aqueles que prestam assistência, todas as necessidades destes enfermos. Vem, Espírito Santo, trazer toda a provisão de cura, de restauração. Vem trazer toda a provisão financeira para muitos enfermos que necessitam nesse dia. Vem trazer a força, vem trazer a fé, vem trazer a esperança. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, em socorro de todas as mulheres que desejam engravidar, todas as mulheres que têm sofrido com abortos, com dificuldades para engravidar. Nós clamamos, Espírito Santo, vem em auxílio destas famílias, destes casais, destas mulheres, trazendo a graça da gestação. Vem, Espírito Santo, sobre todas as pessoas que têm nos pedido oração por sua vida profissional, todos aqueles que estão endividados, desempregados, que necessitam fazer vendas, fechar contratos, todas as situações profissionais difíceis. Nós clamamos, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, em socorro dessas pessoas. Vem abrir as portas de graça, de socorro, de emprego, de vendas, aquilo que cada um necessita. Espírito Santo, vem em socorro. Vem em socorro de todos os casais, todos os casamentos. Nós clamamos a proteção de Deus sobre os matrimônios de todos aqueles que estão rezando essa novena, todos aqueles que estão intercedendo por casais. Vem, Espírito Santo, vem e protege, traz a graça da reconciliação para os casais que já estão separados, mesmo aqueles em que um dos cônjuges já está até vivendo num outro relacionamento. Nós queremos clamar, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e restaura as famílias. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Vem restaurar os matrimônios, vem libertar de todo egoísmo, de toda obstinação no pecado e no erro, de todas as paixões mundanas. Vem, Espírito Santo, e restaura os matrimônios. Vem, Espírito Santo,
trazer a conversão a todos aqueles que nós temos clamado, os filhos que oram pelos pais, os pais que oram pelos filhos, as esposas que rezam pelos maridos, os maridos que rezam pelas esposas, tantas pessoas que são a única que reza na família. Nós entregamos as nossas famílias, clamamos pelos perdidos, pelos pecadores, por aqueles que estão nos vícios, por aqueles que estão no pecado, por aqueles que não aceitam Jesus como Salvador. Nós clamamos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, traz uma vida nova, converte os corações para o Senhor. Vem Espírito Santo sobre todos aqueles casais que sofrem a angústia da espera, tanto pela gestação, quanto aqueles que estão na lista de adoção. Vem acalmar os corações, vem trazer a paz, a confiança, vem ordenar todas as coisas na vida destes casais, vem apressar o tempo, Espírito Santo, vem em auxílio dessas famílias. Clamamos por todos que têm se confiado a nossas orações, Senhor, e são tantos que têm vivido, Senhor, com ansiedade, com depressão, com doenças emocionais e psíquicas, Senhor. Todos aqueles que estão presos em dores espirituais, interiores, traz a cura, Senhor. Nós clamamos: traz a cura, Senhor. Traz a restauração. Vem Espírito Santo e cura de toda a ansiedade. Tantas pessoas sofrendo com ansiedade e depressão, tantas pessoas sofrendo, limitando a sua vida, não conseguindo mais trabalhar, se relacionar, sair de casa. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Clamamos pelas nossas crianças, os adolescentes e os jovens. Vem Espírito Santo sobre esta geração e traz vida nova, liberta de todo vício de tela, de todo vício de pornografia, de toda confusão, de ideologia de gênero, de tudo aquilo que está bagunçado nas emoções, na mente dos nossas crianças, jovens e adolescentes. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, liberta os nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados. Nós clamamos: vem Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria. Nós clamamos um tempo novo, uma vida nova, para esses que são tão jovens e já necessitam de uma intervenção tão decisiva tua, Senhor. Nós clamamos: vem em socorro, Senhor. Vem em socorro, Senhor. Vem em auxílio, vem Espírito Santo. Te entregamos, Senhor, a Kátia, todas as suas necessidades também. Te entregamos, Senhor, todas as nossas caixinhas, todo mundo que colocou intenção e pedido nas caixinhas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre tudo e sobre todos. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Te agradecemos, Senhor, por toda a tua bênção, toda a tua graça, por tudo aquilo que tu faz em nós neste momento, Senhor, e porque tu nos ensina a orar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu socorro. Muito obrigada, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu povo. Olha só, a gente estava rezando e eu senti assim, vocês viram aqui como é que eu rezei, né? Essa é uma oração que eu tenho uma lista de intenções e aí a gente vai pedindo. Vai rezando assim, olha que simples, mas eu tenho certeza que quem está rezando, quem está inspirando a minha oração quando eu estou entregando é o Espírito Santo, né? E às vezes a gente tem lembranças quando a gente está rezando. Quem sabe você pensou alguma coisa enquanto eu estava rezando, você lembrou de alguma coisa, você teve uma memória, você sentiu uma coisa, lembrou de uma música, veio uma imagem na tua imaginação, uma imagem que você pensou: o que é isso que eu estou pensando, que estou sonhando acordada? Às vezes a gente tem isso. Tudo isso é Deus falando conosco. Às vezes essa é a forma como Deus fala com a gente, por aquilo que a gente está rezando, por uma memória que vem na hora da oração, por essa iluminação. De repente você tem uma ideia, você tem um pensamento durante a oração. Tudo isso é Deus falando conosco. E eu sentia durante essa oração que Deus derramava graça, o amor à oração, o desejo de intercessão em muitos corações. Nós precisamos de intercessores. O mundo precisa de intercessores, a sua família precisa que você interceda. As pessoas que trabalham com você precisam que você interceda. O mundo precisa de pessoas que dobrem o joelho e rezem.
inspirados pelo Espírito Santo. Esse é um chamado para nós, né? E nós não podemos faltar ao nosso chamado, né? Tem uma palavra na Bíblia que fala assim, que o Senhor procurou, né? Alguém que se colocasse na brecha, né? Que intercedesse pelo povo, para que o povo não fosse destruído. Os olhos do Senhor procuraram, os olhos do Senhor não encontraram. Se o Senhor olhar para a nossa família, Ele vai encontrar aquele que está se colocando na brecha, aquele que está intercedendo em favor do povo. Que o Senhor nos encontre. Que quando o Senhor olhar para a nossa família, quando o Senhor olhar para a nossa cidade, o Senhor nos encontre, rezando, sem desanimar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos mais um dia, né? Amanhã, às 17 horas, estamos de volta aqui, rezando mais um dia da nossa novena ao Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe e uma ótima noite para vocês.